E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bevorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Dentre os ombros para cima sobressaía todo o povo. Versículo 3: E perderam as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim. Dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tão pouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse ao seu moço, com quem ia com ele: Vem, voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado é. Tudo quanto diz sucede, assim, infalivelmente. Vamos nós agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão do nosso alforje se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Temos para levar ao homem de Deus. O que temos? E o moço respondeu a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente chamava-se vidente. Amém? Vamos fazer uma oração rápida, inclinando a nossa cabeça sobre esta palavra. Espírito Santo, a palavra é tua, o reino é teu, tudo é do Senhor. Nós somos teu povo, que estamos aqui reunidos unicamente, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir os teus conselhos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas, como já foi aqui ministrado esses louvores ao nosso coração. E agora, Pai, diante do teu Espírito Santo, nós nos prostramos, porque nada temos e nada sabemos, mas o Senhor sabe tudo e pode tudo. E nessa palavra o Senhor pode dirigir a nossa mente a um ambiente de glória, onde o Senhor é visto, onde o Senhor é glorificado, onde teu nome é tudo. O Senhor é o Deus que cura, que liberta e que nos dá a liberdade para vivermos intensamente a graça do Senhor em tua presença. Amém? Glória a Deus. Amados, os versículos, ou o capítulo do contexto desse texto que nós acabamos de ler, ele está acontecendo uma reunião com o povo de Israel juntamente com o profeta Samuel. O povo de Israel está descontente com o que eles estão vivendo. O profeta Samuel já está numa certa idade, e ele colocou os filhos como juízes. E os filhos não lideraram muito bem. Eles não seguiram o caminho do pai, o ensino que o pai tinha para eles. E eles então, está dando bastante problema nas ofertas, no conselho, estão de alguma forma cometendo irregularidades no reino. E então eles se reúnem com o profeta Samuel e dizem: você já está de idade, teus filhos não estão bem,
E nós gostaríamos que nós fosse igual às nações vizinhas. Que nós tivéssemos um rei sobre nós. E ele fica triste com aquela palavra, ele fica angustiado com aquilo, mas ele diz, olha, eu vou orar a Deus, eu vou orar ao Senhor, e o que ele me responder, eu faço. E na oração do profeta Samuel a Deus, o Senhor lhe diz, dê um rei para eles, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Sou eu que estou sendo rejeitado. Mas pode fazer o que eles estão pedindo. Diante da palavra do Senhor, Samuel acalma o seu coração e ele espera para que o Senhor lhe diga algo a respeito disso que está para acontecer. E durante esse período em que o Samuel está aguardando no Senhor, está acontecendo um fato. Deus, ele trabalha em várias áreas para que aconteça o seu propósito. É assim que ele faz conosco. Enquanto Samuel está aguardando, ele não sabe de nada, mas o Senhor está trabalhando lá na casa do Quis. As jumentas somem, desaparecem. E começa então um propósito. Quem é essa família? Nós vamos conhecer um pouquinho dessa família aqui no capítulo 9, versículo 1 e 2 e 3, que fala quem são eles. Eles são, havia um homem de Benjamim, note bem, primeiro a tribo dele, tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, fala da geração, filho de Zeror, filho de Bevorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Então aqui dá uma descrição de quem é a família de Saul. É uma família forte, é uma família poderosa, é uma família rica. De onde está saindo a pessoa que Deus está indicando para o trono? Saul. Então aqui nós vemos que essa família tem condições, que é uma família que tem uma geração forte, que fala aqui de onde ele está vindo, quem são, de quem ele é descendente, e para que ele está sendo chamado agora, a partir desse momento. O pai está convocando o filho para que ele vá buscar as jumentas que desapareceram, que sumiram de seu lugar. Um dos seus empregados é designado para acompanhá-lo. Ele começa a procurar. Vai para um lugar, vai para o outro, vai para o outro. 3 dias de procura e não encontra. Chega ao ponto que Saul diz para o seu moço: olha, é melhor a gente voltar para casa. Já faz 3 dias que nós estamos procurando esse animal e nós não encontramos. Eu temo pelo meu pai. Eu creio que ele já está preocupado com a gente e que nós precisamos voltar para casa. Aí o jovem que está com ele, o moço que está com ele, diz assim: olha, nesta cidade tem um profeta, tem um homem de Deus, e tudo que ele fala é real, tudo que ele fala é verdadeiro, tudo que ele fala acontece. Por que nós não vamos lá e pergunta para ele sobre a nossa jumenta? Aí Saul diz assim: olha, nosso pão acabou, nós não temos dinheiro para levar uma oferta para ele, então nós não temos condições. Aí o jovem diz assim: não, mas eu tenho ainda uma moeda, vamos lá falar com ele. E é o que acontece a seguir. Eles vão à procura do profeta na cidade. Há uma caminhada ali que ele vai encontrar com algumas pessoas, na qual ele vai perguntar onde está o profeta, onde está o vidente, segundo o que eles entendem aqui. E caso é que a partir do versículo 16,
do 16 ao 21 diz assim, do 15 ao 21, porque o Senhor, agora nós vamos aqui no versículo 15, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele levará o meu povo, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor do povo chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de que já tinha te dito, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias te perderam, não te ocupes o teu coração com elas, porque já foram achadas. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti, e para a casa do teu pai? Versículo 21. Veja a resposta de Saul. Então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena tribo de Israel, a minha família mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Nós vamos entender também por que Saul pensa desta forma. Irmãos, ele chega na cidade, olha bem, o profeta Samuel, ele é juiz de Israel desde a morte do sacerdote Eli. Desde quando Eli morreu, quem começou a julgar a Israel foi o Samuel. E vocês percebem uma coisa, que o Saul não conhece Samuel. Ele não sabe quem é Samuel. Ele está de frente a frente com Samuel, pastor, e perguntando onde está o vidente, onde está o profeta. O que nós percebemos aí? Que a qualidade espiritual de Saul é baixíssima. Que o que ele sabe a respeito de coisas espirituais é quase nada. Ele não conhece de coisas espirituais. É aquele tipo de crente carnal, que entende das coisas da terra, mas não entende de coisas dos céus. Ele não conhece. Entende de jumenta, mas não entende de bênçãos, de glória, do nome, do profeta, que está em atuação há tantos anos. Ele não conhece, ele não sabe. E por ele estava voltando para casa, se não fosse alguém com ele. Irmãos, muitos funcionam assim. Muitos hoje na igreja funcionam desta forma. Precisa sempre ter alguém com ele para tirar ele do... Ele está sempre correndo para a posição errada. Ele está sempre saindo da bênção. Ele está sempre cabeça dura, fugindo do propósito. Se aquele servo não estivesse com ele, ele estaria voltando para casa. Mas Deus usou o servo para trazê-lo de volta ao caminho. Mas nós vamos entender em tudo isso, queridos, como Deus é bom. E Deus quer nos ajudar a cumprir o nosso propósito, mesmo que a gente é falho, mesmo que muitas vezes a carne domina. Ainda assim o Espírito vai lutar conosco. Ainda assim o Espírito vai nos levantar, pôr de pé, nos segurar. E nós vamos entender isso na vida de Saul. O que Deus fez com ele, o que Deus fez com a tribo de Benjamim, do princípio até o final. Então agora,
ele está diante do profeta, e o profeta já diz para ele: você vai subir comigo ao monte, porque o desejo de Israel é para você. Ele disse: mas quem sou eu? Olha, irmãos, olha a baixeza, parece humildade, mas não é, sabe, aquela falsa humildade. A minha família é a menor, nós não temos condições, nós não temos nada. É uma falsa humildade, amados. Porque a própria palavra está dizendo que a família dele é uma família forte, era uma família poderosa. Fala da geração dos pais dele, que eram pessoas de alto equilíbrio. Só que ele sempre para baixo. É uma luta. Mas Deus aqui, através do profeta Samuel, vai levá-lo a um entendimento. Capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo hoje de mim, achará 2 homens ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão e outro um odre de vinho, e te perguntarão: como está? E te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um rancho de profeta que descem do alto. Trazem diante de si saltério, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. Versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Amém, queridos? Ele recebe a unção do profeta Samuel, ainda lá no alto. Eles descem e o profeta dá toda a direção de Deus para ele. Qual é a primeira direção? A primeira direção que Deus dá para o profeta o Saul: vá ao túmulo de Raquel. Quem é Raquel? Raquel é a matriarca. É a matriarca da tribo de Benjamim. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Então a direção é essa: você vai para o túmulo da mãe. Lá estava o túmulo de Raquel. Ao chegar ali, ele tem a direção que o profeta ali passou. Mas eu acredito, irmãos, por que Deus está fazendo isso com ele? Por que está levando ele ao túmulo? Uma reflexão. Ele é da tribo de Benjamim. Benjamim foi o 2º filho de Raquel. Quando Raquel estava para dar à luz a Benjamim, ela teve muito trabalho no parto e morreu. E quando o Benjamim nasceu,
Eu acredito que a parteira disse filho da dor, a própria Raquel disse, é o filho da dor. É o filho da dor. É o filho do sofrimento. Jacó entrou no local e disse, filho da dor não. Vamos colocar filho da mão direita. Porque filho da dor é Benoni. Benoni, o filho da dor. Benjamim, filho da minha mão direita. Benjamim foi criado sem mãe. É a tribo do Saul. Durante o período da sua vida, ele teve um irmão mais velho, o José. Até os seus 15, 16 anos, 17 anos, José e Benjamim, filho da mesma mãe, estavam juntos, crescendo juntos. Mas quando José tem essa idade de 17 anos, José é levado. José é levado para o Egito. E o Benjamim se sente só. Porque vocês sabem, conhecem os problemas familiares que tinha entre os irmãos. Muita briga, muita contenda, até por causa de roupa eles brigavam. Foi o caso da túnica de José. Então agora, o irmão não existindo, o Benjamim se sente só. Mas o pai, que era apegado a José, se apegou ao Benjamim. Porque José no Egito, quando ele é vendido para Potifar, quando ele é preso, Deus está preparando dentro do seu propósito um lugar para que José governe. Eu me lembro que até me chama muito bem essa meditação, que José, quando estava preso, ele teve a revelação do padeiro e do copeiro. E ele disse assim, um de vocês vai morrer. O padeiro vai morrer. E você vai ser colocado novamente no seu posto. E José disse para o copeiro, fala de mim quando você estiver diante do faraó. E o copeiro esqueceu. E eu estava meditando nisso. Falei, meu Deus, ainda bem que ele esqueceu. Foi uma bênção ele ter esquecido. Por quê? Se ele tivesse lembrado, a vaga que ia ter era só de padeiro. Era para ser padeiro. Porque o padeiro... Mas como ele se esqueceu, irmãos, é por isso que a gente tem que crer nisso. Para todas as coisas tem o tempo. Amém. Para tudo tem o tempo determinado pelo Senhor. Porque não era o tempo. Não era o tempo dele sair da prisão ainda. Está ruim, mas espera o tempo. Aleluia. Porque no tempo, amado, saem coisas maravilhosas. No tempo saem coisas boas. No tempo é a grandeza de Deus acontecendo e a glória é para Ele. Nós temos muita pressa e a gente quer que aconteça no nosso tempo. Fala para o faraó quando você estiver lá. Ainda bem que ele não falou. Ainda bem que ele esqueceu. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Mas no tempo certo, ele se lembrou. Quando o faraó está preocupado com os sonhos, ele diz, olha, quando eu estava lá na prisão, lembrou na hora certa, no tempo certo. Quando eu estava na prisão, tinha um homem lá, que ele falou todinho o que ia acontecer com o padeiro, comigo. O faraó disse, é esse homem que eu preciso. E ele foi levado diante de Faraó, o sonho é revelado. E o lugar é a segunda pessoa no reino. É o segundo homem do reino. Faraó disse assim, olha, só no trono
eu sou maior que você. Você viu o lugar que Deus tinha preparado para ele? O lugar no tempo, amados, parece difícil, mas o tempo é maravilhoso. E nós estamos aqui para esse tempo de receber de Deus as informações necessárias para a gente viver o melhor tempo da igreja na terra. Nós precisamos estar ligados nisso. Ah, mas está difícil. Difícil está, irmãos. Quem disse que não? Mas Deus tem tudo preparado. O Senhor Jesus está no comando do trono, está sentado no trono, comandando. Ele não perde nada. A igreja é dele. Ele conduz cada passo da igreja para o seu propósito. José é governador do Egito. Mas lá na terra de Canaã, a família de Jacó, com os filhos, com todos os 11 filhos, porque um agora está no Egito. Entre eles está Benjamim, com a família. Então a falta de pão, a falta de comida. Jacó chama os filhos e diz: olha, vocês vão no Egito comprar comida. Mas ele não sabe que o filho é governador. Ele não faz ideia. E ele manda 10 filhos, e o Benjamim ele segura com ele. Ele não permite que o Benjamim vá, porque ele diz assim: já perdi um, e eu não vou permitir que o meu segundo filho, o Benjamim. E o Benjamim é aquele filho do lado do pai. E os 10 filhos vão, chegando lá, eles encontram com quem? Com José. José é o governador, mas eles não sabem. E eles estão ali, e José reconhece, mas José não diz nada. E diz: só vocês de filho? E diz: não, tem mais um. O menor. Ele ficou com o nosso pai. Vamos fazer o seguinte então. Se vocês tiverem que voltar novamente para comprar comida, vocês não venham sem ele. Porque eu não vou recebê-los se vocês virem sem ele. Eu quero o Benjamim aqui, o irmão mais novo de vocês. E eles fazem: vamos embora, leva a comida. No caminho descobre que não pagaram nada pela comida, que o dinheiro está lá no saco. E eles vão para casa. Chegando lá, eles comem aquele alimento, 2, 3 meses, não sei quanto durou, mas acaba. Porque a fome continuava. E o pai novamente chama eles: filhos, olha, vão para o Egito comprar comida. Leva o dobro do dinheiro. Vocês devolvem esse e pagam o que vocês, honestidade acima de tudo. E eles dizem: pai, nós não vamos. Nós não vamos porque aquele homem, ele foi muito enérgico conosco. Ele disse: se nós não levarmos o Benjamim, nós não precisamos ir até lá. Mas eu não posso liberar o Benjamim. Vocês sabem o que aconteceu? Falou: pai, a gente não vai, porque se o senhor não liberar o Benjamim, aí o Judá, o filho mais velho, diz: pai, eu me responsabilizo por ele. Deixa ele comigo, eu responsabilizo pelo menino. Pode deixar que eu cuido dele. E vocês conhecem a história. O Benjamim vai até o Egito. E uma das, não sei se foi nessa vez ou na outra vez, mas o José deu a conhecer melhor para os seus irmãos quem era ele. E foi aquela maravilha. Ao ver Benjamim, vamos ler aqui Gênesis 43. Gênesis 43, 19.
Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele. Vamos melhorar um pouquinho, mas vamos do versículo 16 em diante. 16 ao 19. 43, do 16 ao 19. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões a casa e mata reses, prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro, que da outra vez voltou no nosso saco. Fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tomem por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, meu senhor, certamente descemos antes comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda, abrindo o nosso saco, eis que o dinheiro de cada um estava sobre o saco. Versículo 22. Também trouxemos outro dinheiro em nossa mão para comprar mantimento, não sabendo quem o tenha posto o nosso dinheiro no saco. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhe água, lavaram os pés, também deu pasto aos seus jumentos e prepararam um presente para quando José viesse, meio-dia, e tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, inclinaram-se a ele até a terra, e perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o vosso servo, nosso pai, vive ainda. E baixaram a cabeça e inclinaram. E levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão. Versículo 29. Ele levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou, porque as entranhas moveram por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Entrou na sua câmara e chorou ali. Depois levantou o seu rosto e saiu. Depois lavou o seu rosto e saiu. E conteve-se e disse: ponde pão. E puseram-lhe a eles a parte dos egípcios que comiam com ele, a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, o segundo primogênito, o menor, segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. Ao versículo 34. Apresentou-lhes a porção que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim, estão percebendo, amados? Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e regalaram-se com ele. Glória a Deus. Saul está diante do túmulo e a história da sua tribo está sendo contada. Por que Deus leva Saul até lá? Para curar o trauma. Benoni, Benjamim, quantas pessoas carregam isso? Quantas pessoas carregam trauma de infância, de nação, de geração em geração? É aquele espírito de miséria para baixo. Mas diante do túmulo, o Senhor está falando com ele. Tua mãe, a mãe de Benjamim,
Você percebe, Saul, que sempre a tua tribo recebeu mais? Você percebe que nunca houve injustiça contra vocês? Porque José, amados, é um tipo de Cristo. E ele está agora abençoando o irmão. Ele está abençoando o irmão. Que há tempo ele não vê, que há tempo ele não está junto, porque ele foi separado pela força da situação. Mas agora os irmãos, todos os irmãos estão na casa de José comendo ao redor da mesa. E a porção de Benjamim é 5 vezes mais. Mas tem mais um. Gênesis 45, 22. Quando eles voltam definitivo agora. 45, 22. José dá presente aos irmãos, ao pai. Mas no 22 diz assim: a todos lhes deu, a cada um, mudas de vestidos. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestido. Olha a porção de Benjamim. Por que Saul fala que a família dele é a pior que tem? Que são os mais fracos. Traz o entendimento, amados, porque muitas vezes nós pensamos assim também. Eu não vou fazer porque eu não tenho condições, minha família não tem. Como não tem? Quem tem Deus tem os recursos necessários. Então a primeira coisa na vida de Saul, você vai refletir quem você é. Você vai refletir se a sua família é realmente o que você pensa que é. A minha família é a pior, a minha família é a mais fraca. Deus está falando, nada disso. Reflete sobre a tua família. Quem te trouxe até esse momento? Não foi a tua família? Então tem muita gente infeliz com a família, irmãos, e ofende a Deus com as suas atitudes. A nossa família é bênção do Senhor. E é sobre isso que nós precisamos lidar, querida, a família que Deus nos deu. E se nós somos infelizes na nossa casa, a igreja para nós também não é tão boa. Porque o primeiro lugar que nós precisamos estar bem é na nossa família. Então, amados, quando Deus dá esta direção a Saul, é para que ele faça uma reflexão no túmulo da mãe. Fica olhando aí, filho. Pensa aí. Analisa tudo que foi feito. Deus está escolhendo o primeiro rei da tribo de Benjamim. Assim, olha bem tudo que eu fiz para vocês, tudo que eu conduzi vocês até hoje, quantas coisas vocês já receberam da minha mão. E o primeiro rei está sendo escolhido por Deus, da tribo de Benjamim. É pouco, Saul? É pouco tudo isso? Ingratidão, irmãos. Mas porque muitas vezes é falta de entendimento mesmo. Mas quando nós temos entendimento e não caminhamos segundo a direção que Deus nos dá, a gente vai perder tempo. A segunda coisa, depois dessa reflexão, porque ali ele recebe também a visita de 2 homens no túmulo, que diz, pode ficar calmo, pode ficar tranquilo, a jumenta já foi encontrada, está tudo certo. Segue o caminho, vai para frente. Ele encontra 3 homens que vêm vindo, trazendo 3 cordeiros, trazendo 3 pães, trazendo uma botija de vinho. Eles estão indo a Betel ao sacrifício.
Depois da reflexão que ele teve no túmulo, agora ele encontra 3 homens que estão indo à igreja, que estão indo ao sacrifício. O sacrifício que representa a sombra de quem Cristo é. Porque o cordeiro vai ser sacrificado lá no monte daqui mais alguns momentos. O cordeiro vai ser oferecido pelos pecados de Israel. Eles vão subindo ao monte. E ele encontra. E eles param diante de Saul. E dá-lhe 2 pães. O que significa? O corpo de Cristo. O vinho, o sangue que é derramado. O cordeiro que é morto e ressuscitado. Ele passa por uma reflexão espiritual. Com esse encontro, com esses homens que estão indo a adorar. Ao terminar esse ato, ele segue em frente. Ele passa agora sobre os seus inimigos. Ao sair da reflexão, ao passar pelo momento da Santa Ceia, ele encontra os seus inimigos, que é o acampamento dos filisteus. Ele passa por eles, como se Deus quisesse mostrar: os teus inimigos são esses. São eles que você precisa vencer. Eles são os problemas que nós temos que enfrentar. Mas Deus está fazendo um tratamento no coração de Saul, irmãos. Deus está tratando ele por dentro, de alma. Um encontro consigo mesmo, um encontro com a sua história, para ser curado. Porque se a gente não revirar muitas vezes, irmãos, não cura. A gente muitas vezes quer colocar um pano sobre, mas muitas vezes tem que tirar fora e falar: ainda está podre, ainda precisa de cura, ainda precisa de restauração. Então o que Deus está fazendo? Está tirando o tapete, está levantando o tapete para mostrar aquilo que realmente somos. Mas ele passa pelo acampamento dos filisteus. Está vindo uma multidão de profetas, filhos dos profetas, estão vindo do monte em uma alegria tremenda. Eles estão muito felizes, eles estão muito cheios do Espírito Santo. E Saul está vindo, de repente encontra com eles. E Saul não foge deles, Saul entra no meio deles. E o Espírito Santo vem sobre Saul. E ele começa também a profetizar. Ele começa também a falar línguas. Ele começa a fazer o que os profetas estão fazendo e adora o Senhor ali. Ele fica cheio do Espírito Santo, cheio da bondade de Deus, da glória do Pai. Então aqui, nesse momento aqui do capítulo 10 de 1 Samuel, e o Espírito do Senhor apoderará de ti. Versículo 6, 10, 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Amém? O Espírito Santo. Irmãos, o que é que o Senhor nos ensina aqui? Para a gente não fazer nada na carne. Tudo que nós for fazer na unção do Espírito Santo. Fazer tudo que lhe agrada. Fazer tudo segundo aquilo que Ele tem nos designado. Porque muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas não é as coisas de Deus. Mas não é o que o Senhor tem para nós. Não é o que Ele quer fazer no nosso tempo. A gente deseja, mas eu vou fazer assim. Irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil que nós escrevemos os nossos mandamentos e entregamos para Deus obedecer. Eu quero que seja assim, assim, assim. Que mandamento eu tenho? Eu posso mandar alguma coisa? Não, eu fui chamado para servir. Eu só preciso obedecer. Somente obedecer o que Deus tem para mim. Porque se eu obedecer, irmãos, não vai dar nada errado. Até o que parece que está errado vai ser acertado no caminho. Nada vai sair do prumo, porque Deus está na frente.
Esse é o momento que nós precisamos refletir. Estamos entregando nossos mandamentos para Deus ou estamos obedecendo os mandamentos dele? É tempo de refletir sobre a nossa vida com Deus. Samuel lhe disse: tu, porém, versículo 8, descerá diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperará, até que eu venha a ti e declare o que há de fazer. Aqui é um teste de obediência que Deus sempre dá para a gente. Sempre vai nos testar. Mas para que 7 dias, Senhor? Não dá para falar agora? Não dá para falar hoje? Sempre a gente tem essa pressa, essa ansiedade, parecendo que Deus errou. Então aqui é o primeiro teste de Saul, para ver se ele consegue esperar. Aqui nós estamos falando sobre o tempo e nós estamos falando sobre paciência. Eu já falei que no tempo de Deus é perfeito, mas paciência para esperar esse tempo. Aqui o profeta Samuel diz 7 dias, mas muitas vezes, na maioria das vezes, Deus não fala para a gente quanto tempo é. Ele diz: espera. Ah, mas não está acontecendo nada. Espera. Fica no lugar que Deus te colocou. Fica no lugar da bênção, no lugar da vitória, no lugar que Deus fala, no lugar que Deus orienta a tua vida. Para você ser luz nessa geração. Nós ouvimos aqui no louvor o pastor Gilmar falando: bênção para esta, ser luz para esta geração. Nós precisamos iluminar o caminho daqueles que estão vindo após nós. Como é que eles vão saber se nós, sem paciência, não esperarmos Deus fazer? Irmãos, porque na verdade Deus nem precisa da gente, mas Ele é tão bom que diz: vem comigo, vem fazer comigo, mas no tempo. Vem aqui, eu coloco a mão e você coloca a tua mão junto. Eu mudo o passo e você muda o passo junto, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aqui Saul, cheio do Espírito Santo, ele esperou 7 dias. Samuel veio, orientou, mas daqui para frente, irmãos, quando ele se está no trono, ele perdeu isso. Ele não buscou mais a Deus. Aquilo que ele tinha foi se esvaziando, foi perdendo o que ele tinha recebido no rancho de profetas, e está se tornando um homem cada vez mais carnal, cada vez mais perturbado. E vocês conhecem a história, que o primeiro rei de Israel, ele não ouviu o Senhor, ele perdeu o tempo. A tribo dele é uma tribo que sempre recebeu favores, muitos favores, desde o tempo de José, como nós lemos. E agora está recebendo o favor de Deus, de colocar o primeiro rei da tribo de Benjamim. Mas eles estão, ou ele está rejeitando novamente. O mesmo que aconteceu, parece que continua tudo igual. Todo o esforço de Deus para operar uma mudança não foi suficiente. Todo o esforço de Deus para mudar a concepção dos pensamentos não foi suficiente. Ele entra na desobediência e segue o seu caminho. Parece que a tribo de Benjamim deu tudo errado. Aqui que eu falo para vocês que Deus é bom. Como que Deus é bom, irmãos? Porque nós vamos conhecer um novo personagem da tribo que deu muito certo, que lavou a alma da tribo. Vamos ver. Filipenses 3, de 5 ao 9. Filipenses 3, do 5 ao 9. Todos acharam?
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Da tribo de Benjamim, Saulo de Tarso. Eu estava vendo isso, esse nome Saulo, é Saul, é o mesmo nome. Na origem da palavra hebraica, é Saul. Saul voltou, não Saul, o rei, mas alguém da tribo de Benjamim, o Saul da tribo de Benjamim, veio para honrar a Deus. Honrar a Deus com a sua vida. Honrar a Deus com tudo que Ele é. Ele disse, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Nada. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Irmãos, quanto ensino esse missionário Saulo, que agora é Paulo, deixou para a sua igreja. Quantas coisas. Mas novamente você vê a bondade de Deus, escolhendo o primeiro missionário dos gentios da tribo de Benjamim. Novamente Deus agindo. Eu não esqueci de vocês, não. Vem para cá, Saulo. Você é o homem escolhido para levar a mensagem para os gentios. E nós conhecemos a mensagem porque ele evangelizou, porque ele pregou. E a mensagem dele continua viva, salvando almas, como nós vimos aqui agora. Pessoas sendo batizadas, pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. O conhecimento que nós temos de Cristo, a maioria foi Ele quem trouxe. Deus usando Ele de uma forma poderosa. E Ele deixou exemplo em tudo. O exemplo de vida, até na sua morte. Ele honrou ao Senhor. Então, amados, nós precisamos ter esse entendimento que Paulo teve, que nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nem a nudez. Quem nos separará do amor? Eu aprendi a estar bem em qualquer situação, quando tem e quando não tem, porque em Cristo eu posso tudo. Aleluia. Então, amados, esta é a lição que alguém da tribo de Benjamim deixa para nós nesta manhã. E é bom que a gente aprenda que Deus não rejeita ninguém.
que Deus tem o seu propósito na vida de cada um de nós. O propósito que Ele tem comigo não é igual ao seu, mas o que Ele tem consigo também não é igual ao meu. E assim nós vamos juntos, como igreja, participando da morte e da ressurreição de Cristo. A palavra de Deus diz, Paulo mesmo escrevendo aos Colossenses capítulo 1, capítulo 3, melhor dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado nos lugares celestiais. Nós não temos nada para buscar aqui na terra, mas temos para buscar lá. A nossa bênção, tudo que nós precisamos está em Cristo. Inclusive a nossa vida está escondida nele. Então nada, ninguém vai poder te ferir, ninguém vai poder te matar fora do templo. No templo sim, no templo é Ele chamando, no templo é Ele dizendo: vem para casa. Mas fora do templo, nem a morte, ninguém poderá nos fazer mal algum que Ele não esteja sabendo, que não esteja no controle dele. Amém, amados? Vamos orar? Espírito Santo, que teu amor, que a tua graça, a tua compaixão esteja conosco nessa manhã. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de poder estar participando desse encontro, desse retiro espiritual, dessa Santa Ceia, desse batismo, de tudo que nós participamos aqui. E sabemos que o teu Espírito nos conduzirá por um caminho novo que o Senhor tem para nós ao seu